Se eu pudesse em 10 pontos te ajudar a alinhar a tua carreira profissional e a tua vida pessoal, eu traria então 10 pontos que tu pudesse refletir para que tu pudesse agora descobrir o que tu precisa organizar. Primeiro ponto, clareza ao saber que não existe uma escolha entre a tua vida profissional e a tua vida pessoal. E sim, o que existe é um alinhamento, é uma organização do teu desempenho como profissional para o teu desempenho na tua vida pessoal. Que não precisa existir dentro de ti um sentimento de nossa, como eu queria crescer profissionalmente, como eu queria me especializar ou como eu queria ter excelentes escolhas de remuneração e de ganhos com a minha carreira profissional, porém eu não posso fazer isso porque eu tenho família, porque eu tenho marido, porque eu tenho filhos. E quando existe um sentimento de tranquilidade, que sim, eu posso ser uma excelente profissional e ter resultados fantásticos de vida como mulher, como mãe, como esposa, isso me gera leveza porque eu vou buscar um equilíbrio entre as duas vidas que são importantes para mim. Então não existe essa coisa de tipo, agora eu estou vivendo a minha vida profissional e agora eu estou vivendo a minha vida pessoal. Não tem como tu desconectar uma coisa da outra. O que tu precisa é equilibrar, né? Ponto 2, as tuas emoções, elas têm sido hoje as tuas amigas ou as tuas inimigas? Nós sabemos que a maioria das mulheres vive as emoções à flor da pele, mas o quanto hoje tu é uma excelente gestora das tuas emoções, o quanto hoje tu consegue calar, o quanto hoje tu consegue se posicionar de uma maneira onde tu não permite aí que as tuas emoções te tirem do prumo profissional ou do prumo pessoal, o quanto tu consegue gerenciar todos os teus sentimentos em relação aos resultados que tu tem na tua vida. Agora tu é mãe, ok, tu consegue trabalhar essas emoções, trabalhar esses sentimentos sem deixar que isso influencie hoje o teu dia em relação ao teu trabalho, em relação ao teu desempenho como esposa. O quanto tu consegue fazer esse gerenciamento, ou quanto que isso ainda te domina a ponto de que o que acontece na tua vida profissional tu leva pra dentro de casa e tu não consegue ter uma excelente noite de amor com teu marido. O quanto que tu consegue fazer essa divisão. 3, viver as tuas responsabilidades e não viver de culpa. Mulher, lembra do que nós conversamos aqui? O quanto tu tem que entender que a tua responsabilidade é o que tu precisa trazer para tua consciência de vida e não mais ficar vivendo a culpa? O quanto tu tem que saber pelo que tu responde e o quanto tem que ficar claro pra ti que a culpa, ela é o indicador do que tu fez e do que tu não fez naquela situação. E ter esse entendimento, eliminar essa culpa, trocando, substituindo sim, ao invés de culpa, por responsabilidade. E saber o que era da tua responsabilidade e o que não era da tua responsabilidade. Feito ou não, falha ou não, o teu entendimento vai te ajudar a ter melhores resultados nas próximas situações que vierem a acontecer. Ponto 4, eliminar a autocrítica. Lembra que quando tu é extremamente autocrítica contigo mesma, o quanto tu se torna tua inimiga e o quanto tu simplesmente vai eliminar, tu vai sabotar, tu vai trucidar com a tua melhor performance, porque quando tu é severamente crítica contigo mesma, a tua auto-performance, em vez de bombar, ela diminui, porque tu passa a não ter mais uma visão tão positiva em relação às tuas habilidades, em relação do que tu é capaz de fazer. Ponto 5, elevar o teu merecimento. Uma coisa que é fato, se eu sinto que eu mereço muito, são os melhores resultados que eu vou ter pra minha vida, em todas as áreas. Agora, se eu sentir que eu não mereço um bom trabalho, um bom marido, ter uma grana legal na conta corrente e uma boa qualidade de vida, esquece. Eu posso ter toda a habilidade do mundo, todas as capacidades profissionais do mundo, eu posso tentar constituir a melhor família do mundo, igual, em algum momento, eu vou acabar bagunçando isso de uma maneira que eu vou simplesmente eliminar isso da minha vida. Consequência do meu não merecimento. O quanto tu se sentir merecedora de um marido maravilhoso, de uma família espetacular, de um trabalho sem igual, de uma excelente remuneração,
remuneração e ter uma qualidade de vida fantástica vai determinar os resultados que tu vai buscar para tua vida. O quanto de 0 a 10 hoje tu se sente merecedora de ter áreas de fantásticos resultados em tua vida. Ter um corpo bonito, ter saúde, ter um relacionamento afetivo nota 10, ter um bom desempenho como filha, ter uma relação maravilhosa como irmã. O quanto tu se sente merecedora de ter uma vida fantástica, completa, preenchida. E o teu sentimento de merecimento, ele vai te dizer muito dos resultados que tu tem tido hoje, né? Ponto 6, a tua rota. Como está alinhada a tua rota diária, semanal, mensal, anual? Lembra? Rotina. Não gosto. A palavra rotina não me traz bons sentimentos, mas lembra que a gente pode simplesmente entender que a rotina talvez soe para ti de uma maneira pesada, mas quando tu entende que tu precisa de uma rota e que essa rota pode ser leve e ela pode ser uma rota onde tu vai fazer qualquer ajuste nesse percurso para alcançar os teus objetivos, o quanto isso automaticamente se torna mais prazeroso ao viver de maneira diária e constante para buscar aí os teus objetivos. Ponto 7. Saber posicionar a tua família complementar. Lembra? Hoje, se tu é casada, se tu é esposa, se tu tem filhos, tu tem a tua família. Mas tu veio de uma família. E a tua família complementar, eles ainda se sentem e para sempre se sentirão parte integrante da tua vida. Porque de fato são. Eles esperam que tu ainda busque neles opinião, conselho. Eles esperam que tu ainda busque neles a aprovação. E eles continuarão por longa data expressando essas opiniões, aconselhamento e o que eles pensam das tuas escolhas. Mas lembra que nós já conversamos o quanto é importante tu ouvir, respeitar e posicionar cada membro, cada pessoa que faz parte da tua família complementar, para que ninguém se sinta menos amado ou menos importante para ti, porque cada um tem o seu papel de suma importância na sua vida. Mas quando tu não consegue alinhar e deixar claro o papel de cada um, o quando tu não se posiciona, tu acaba trazendo para tua vida alguns conflitos desnecessários. Ponto 8, tu sabe onde tu é delegável e tu sabe onde tu é insubstituível. Eu posso te dizer com precisão, quando tu consegue implementar o teu lado delegável e o teu lado insubstituível na tua vida diária, na tua vida rotineira, tu consegue ter resultados excelentes, porque tu vai colocar toda a tua energia, todo o teu foco para aquele ponto específico aonde tu precisa olhar, porque ali tu é insubstituível. Porém, nos pontos onde tu pode delegar, tu pode pedir ajuda para pessoas que tu possa contratar para te ajudar a fazer isso, ou para membros da tua família. E o mais legal é que eles vão passar a entender um pouquinho da tua rotina, e essa rotina ou essas ações se tornarão mais leves para ti. Automaticamente tu passa a ter mais desempenho, mais energia e melhores resultados naqueles pontos onde só tu pode estar fazendo ou realizando, porque ali tu é insubstituível. Ponto 9. Deixe fluir a Amélia do futuro que existe em ti. Vive as sensações maravilhosas de tu cuidar da tua família, dos teus filhos, mas de uma maneira prazerosa. Compartilha com teu marido e com teus filhos as atividades que tu gostaria que eles passassem a reconhecer, a valorizar. Deixa claro aquilo que é importante que tu faz, que muitas vezes os membros integrantes da tua família não têm entendimento das tuas atividades e o quanto tu sente prazer em fazer essas atividades. Porém, se eles valorizassem, isso seria importante para ti. E tu alinhar aquilo que tu faz com aquilo que é importante para ti, com essa valorização da tua família, esse entendimento por parte do teu marido, dos teus filhos, das pessoas com quem tu convive, das atividades que tu faz, o quanto isso vai fazer com que tu se sinta ainda mais amada, mais preenchida, e quanto mais amor tu vai botar em todas essas atividades que tu muito faz, não só por ti, mas por cada um da tua família que tu tanto ama.
Último ponto, ponto 10, dialogar com quem divide a tua casa. Dialoga de uma maneira clara com quem divide a tua cama. Lembra, ninguém tem bola de cristal para saber o que está passando no teu sentimento, o que está passando na tua vida e o que está passando com as tuas emoções. Seja clara, por mais desafiador que isso possa parecer, diga de uma maneira muito transparente aquilo que tu gostaria que fosse, como tu gostaria que fosse e mais ainda o que te faz feliz. Um dos maiores problemas de conflito em todo tipo de relacionamento é tu esperar que a pessoa adivinhe aquilo que tu quer. E a pessoa não adivinha, daí tu fica magoada. Mas tu já pensou o quanto tu pode economizar de energia da tua pessoa e o quanto tu pode economizar de energia da pessoa com quem tu ama e convive contigo, dizendo, eu gosto assim, eu gosto assado, isso é importante pra mim, isso não é tão importante, eu me sinto amada assim, dessa maneira eu não me sinto valorizada. E a partir do momento que tu te posiciona de uma maneira clara, com um diálogo claro, a pessoa simplesmente consegue entender como é o teu funcionamento, respeitar o teu funcionamento, valorizar o teu funcionamento e mais do que isso, saber o como ela pode se adaptar e o como ela pode trazer um melhor comportamento para que o teu funcionamento continue fluindo de uma maneira leve e cheia de amor. Já pensou? Se tu conseguir aí alinhar esses 10 pontos e se tu conseguir implementar tudo isso sem fazer uma diferença da tua vida profissional e da tua vida pessoal, quais serão todos os resultados de crescimento humano, familiar, profissional que tu vai ter na tua vida? Eu te convido agora a parar e a fazer uma análise de todos esses pontos e tentar descobrir o que está faltando alinhar e implementar na tua vida para que de fato não só os teus resultados, mas o resultado de todas as pessoas que convivem contigo e que tu ama sejam os melhores resultados que vocês possam ter.